Olá família, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, você está no canal Elson Jesus /MGV. Esse é o nosso canal oficial, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações. Tá bom, meus amados? Eu trouxe um tema aqui para nós desfrutarmos um pouco da mensagem da graça de Deus. E este é o assunto: coisas difíceis de suportar. Vocês sabem muito bem, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aí na live ao vivo, graça e paz a todos. Vocês sabem muito bem que existem assuntos da graça de Deus concernente ao Evangelho do Cristo ressuscitado, onde é difícil o sistema religioso ou aquelas pessoas que são doutrinadas, que são, levadas a crer no tradicionalismo, no legalismo, eles têm dificuldade de suportar, eles não conseguem suportar. E quando eles não suportam por não entender, ao invés deles procurarem a estudar, a analisar, a pesquisar, eles acham mais fácil vir para cima de nós com ofensa, com calúnia e com difamação. Então vamos entender algumas questões sobre este assunto. Olha lá, olha o que Paulo falando aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1, olha o que Paulo falou. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quando eu fui ter com vocês, eu não pude falar com vocês como a homens espirituais. Porventura, Paulo estava falando aqui para aqueles que não tinham nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de relacionamento com Deus. Porventura, Paulo estava falando aqui para aqueles que não tinham uma religião, que eram incrédulos. Não, Paulo estava falando aqui para a igreja que se reunia em Corinto. Todavia, entretanto, era um povo extremamente carnal, onde o apóstolo Paulo teve muita dificuldade para dar o bom alimento, o alimento sólido. E ele disse: olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Eu não consegui falar a vocês como as espirituais, visto, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, amados, nós observamos, principalmente nessa carta aos Coríntios, a dificuldade que Paulo tinha de dar o alimento sólido. Essa igreja era uma igreja problemática, sabe? Era uma igreja que havia discussões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Nesta igreja havia problema de promiscuidade sexual, onde o jovem se relacionava com a mulher do próprio pai. Esta igreja havia problema na questão da consciência de falar em outras línguas ou em outros idiomas. Eles queriam estar reunidos em um local onde todos se comunicavam numa só linguagem, ou seja, todos entendiam, não precisava falar em outros idiomas, mas eles estavam ali querendo se aparecer, usando os dons de Deus, mas em momentos que não era propício, que não era necessário. Por quê? Porque era uma igreja carnal. E assim nós estamos vendo hoje no nosso século, uma igreja carnal. A igreja, o sistema religioso tradicional, eles fazem aquilo que eles dizem que é de Deus, mas na verdade são coisas criadas, são frutos da religião. Então nós enfrentamos isso, amado, quando nós falamos do Evangelho da Graça, o Evangelho do Cristo ressuscitado, e encontramos essas pessoas que estão presas a misticismo, a óleo ungido, a vassoura, a lenço, a toalha. Então essas coisas são coisas produzidas pela religiosidade. Por quê? Porque eles não podem suportar o alimento sólido. O apóstolo Paulo, falando aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, ele diz: pelo tempo decorrido já era para vocês serem mestres, mas vocês não têm a mente exercitada, as faculdades exercitadas no conhecimento da palavra. Quer dizer, eles não estavam prontos para se alimentar do alimento sólido, mas eles estavam precisando ainda de quê? De leitinhos. Eles não estavam ainda maduros na fé, eles não tinham conhecimento da palavra e ainda dependia
do leitinho. E assim estamos vendo hoje, igreja, filhos de Deus, que ainda depende do leitinho, 30, 40, 50 anos, mas precisa fazer a campanha, precisa fazer o desafio, precisa dar a oferta profética, precisa ir no monte, precisa pagar o preço, porque eles não valorizam a palavra da verdade, eles não creem no evangelho do Cristo ressuscitado. E Paulo disse: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Por que, Paulo? Olha lá, versículo 14, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. O problema é que o religioso, e Paulo quando trata aqui do homem natural, ele não está falando do homem que não é evangélico, como a religião diz. Paulo está falando aqui daquele que está como igreja, se reúne ou até vai nas chamadas igrejas, mas não tem conhecimento de Deus. É o homem natural, ele age naturalmente. É aquele que pega a fita, é aquele que pega o pão e chama de corpo de Deus, é aquele que bebe a água orada achando que vai curar de enfermidades, é aqueles que participam desses truques evangélicos aí, em nome de Deus. Esses são, Paulo chama de homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Jesus falando em João 6,63, Jesus disse assim: as palavras que eu vos digo, são espírito e vida, a carne para nada presta. Ou seja, Jesus estava dando ênfase ali, que a mensagem dele não era nada natural, não era nada simbólico, não era nada, voltado para a natureza humana. Jesus estava dando uma palavra espiritual para um povo que não compreendia, para um povo que não entendia. Olha o que o próprio Jesus disse, vamos lá. E o homem natural não compreende, olha lá. João, capítulo 16, versículo é o 12, venha comigo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Observe, amado, que Jesus tinha muito assunto para falar para o seu povo. Jesus tinha muito assunto para revelar para os discípulos, mas os discípulos, até mesmo aqueles 12 ali, propriamente dito, que andavam com Jesus, eles não estavam preparados para suportar, eles não conseguiam compreender. Então Jesus, visto que Jesus estava no pacto da lei ainda, cumprindo a lei de Moisés, Jesus ele não falava abertamente. Algumas vezes ele falava por meio de parábola, algumas vezes ele dava a se conhecer por meio da parábola, mas em outros casos as pessoas não compreendiam, porque ele dizia: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Nós temos muitos assuntos que quando nós falamos, é claro que você que está na graça, você que recebe essa palavra, você não tem mais dificuldade, mas quando você chega para um pastor legalista, quando você chega para um crente que se denomina pentecostal e você vai explicar para ele que Pentecostes ou pentecostal, na verdade, era uma festa judaica que não tem nada a ver conosco, que não faz parte do nosso contexto, é a mesma coisa de você estar chamando ele para briga. Por quê? Porque ele se sente no direito de defender, a sua liturgia religiosa. Ele diz que está na verdade absoluta, porque ele é o crente avivado, ele não é um crente morno, ele é isso, ele é aquilo. E quando você chega com a verdade, orientando, ensinando, falando, ele diz: você é um herege. Mas na verdade, eles não podem suportar esta palavra. Certa feita, Jesus de Nazaré, dentro do seu contexto, ele pregava ali para uma multidão. E depois o sermão começou a ficar duro. Jesus disse: se vocês não comerem da minha carne e do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E ao decorrer do assunto, nós vamos falar um pouco, diz que a multidão abandonou Jesus e saiu. E Jesus perguntou: e vocês não querem ir não? Falando com os apóstolos. Pedro disse: para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E por que foi que aquelas pessoas saíram? Porque as pessoas disseram: duro é esse discurso, dura essa pregação, quem pode suportar?
A pregação da graça o sistema religioso não suporta, porque vai de encontro à prática do dízimo, vai de encontro às práticas, sabe, dos jejuns, do paga-preço, do desafio com Deus. Então, a mensagem da graça que glorifica Cristo, que mostra quem nós somos em Cristo e mostra quem Deus é de fato em nossas vidas, o sistema religioso não suporta. Meus amados, por você falar a verdade, você vai desagradar muito daqueles que se dizem irmãos em Cristo. Paulo disse: se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. E sobre esta palavra nós mantemos a nossa confissão. Nós não estamos aqui para agradar o irmão da igreja X, da igreja Y. Nós estamos aqui para agradar Cristo dentro do possível, porque somos falhos, mas mediante o conhecimento da palavra de Deus. Mas Jesus já dizia isso aqui, ó: ainda tenho muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tem mais? Tem. João 13, 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Então Jesus se aproximou de Simão para lavar os pés, naquele ato de o lavar dos pés. E Pedro disse: Senhor, tu lava-me a mim? Você vai lavar os meus pés? E Jesus disse: sim, eu vou ter que te lavar. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. É o que aconteceu. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então aquilo que Jesus estava fazendo ali, Pedro não sabia. Pedro não pôde suportar aquela palavra. Pedro não estava pronto para aquela palavra. Pedro não estava com a mente exercitada no conhecimento da verdade para receber aquela palavra no seu espírito. Pelo contrário, Pedro ali estava agindo como um homem natural que não discernia as coisas do espírito. Porque essa mensagem aqui que Cristo estava dando para ele era uma mensagem que tinha um intuito espiritual, mostrar para Pedro ou para os demais que estavam ali que eles deveriam agir com humildade, como o mestre, que era mestre, agia com eles. Mas Pedro não entendia. E Jesus disse: olha, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Pedro iria passar pela escola do Espírito. Pedro precisava crescer, e é por isso que ele diz na sua segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro passou por esse processo de amadurecimento. Certa feita Jesus disse: olha, quando tu te converteres, tu convencerás os irmãos. Pedro não era convertido, embora fosse um apóstolo enviado de Cristo. Muitas pessoas se acham convertidas na religião porque dão dízimo, porque vão aos montes, porque pagam o pseudo preço, porque estão nas chamadas igrejas todos os dias de reuniões, mas na verdade não são convertidas a Cristo. Elas são convencidas por uma religião, porque quando a palavra chega, a palavra revelada chega, a palavra do conhecimento chega, a palavra que é espírito e vida chega, elas não podem suportar. Olhe lá, João capítulo 6, versículo 51. Acompanhe comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha o que Jesus estava falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então vamos entender. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Percebes? Eles não entendiam. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar de mim, quem comer deste pão, viverá para sempre. Mas o homem natural que não compreende as coisas do Espírito, o homem natural que não está pronto para receber a palavra no Espírito, ele ignora a mensagem. E o que foi que eles disseram? Como nós poderemos comer da carne dele? Como é que nós vamos comer da sua carne? Ou seja, aquele povo, aqueles homens, religiosos,
Eles agiam naturalmente, eles queriam levar ao pé da letra. Nós temos que comer a carne desse homem, nós vamos ter que comer a carne dele. E assim estão os evangélicos hoje, os religiosos. Eles pegaram um pedaço de pão, porque Jesus está dizendo, olha lá, vem comigo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas o religioso não, ele pega um pão da padaria e diz, eis aqui o corpo de Cristo. Mas Jesus nunca disse que o pão era o corpo. Ele disse, eu sou o pão, não é um pão da padaria. Percebe, amado? Vamos lá. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, se vocês não beberem do sangue do Filho do Homem, vocês não têm vida em si mesmo. Então, como eu falei, isso é uma mensagem espiritual que eles não entendiam. Eles não podiam suportar coisas difíceis de suportar. Então, isso aqui é um conceito, amado. Jesus não estava dizendo que eram para eles agir como canibais, pegar Jesus e comer da sua carne e beber do seu sangue. Não. Isso era um conceito. A mensagem aqui ela tinha um intuito de alcançar, de mostrar que comer a carne de Jesus e beber do seu sangue nada mais era do que estar junto a Jesus, de crer na sua mensagem, de crer no seu sacrifício, de receber aquilo que Jesus tinha para dar para o seu povo. Coisa essa que muitos rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Por quê? Porque era coisa difíceis de suportar. Olha lá, 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O último dia aqui está falando do dia do juízo, que aconteceu em 70. A vinda, a parousia de Cristo, tem nada a ver com o apocalipse futuro, que os futuristas lançam lá para não sei quando. E vivem aí, perdidos, pior do que cego, em tiroteio. Então, queridos, quem come a minha carne e bebe no meu sangue, tem vida eterna, vírgula. Bom, se o evangélico, como eu e você, antes, nós tínhamos a ideia de que comer um pedaço de pão da chamada Santa Ceia e beber um copo de suco era isso aqui, então também nós estávamos errados, porque Jesus está dizendo aqui, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. Então vocês que comem um pedaço de pão na chamada igreja e bebem o suquinho dizendo que é o sangue de Jesus, vocês vão ter que dar o jeito de vocês, porque tinha que comer da carne e beber do sangue, se é para interpretar o texto ao pé da letra. Mas como não é para ser interpretado ao pé da letra, não é para ser interpretado no sentido literal, como os judeus estavam interpretando, porque são palavras difíceis, assuntos difíceis de suportar. Não é também para você comprar um pão e partir e dizer que ali é o corpo de Cristo, porque também não é. Porque no ato da Páscoa dos judeus, ali era uma simbologia, Jesus estava apontando para o seu sacrifício que verdadeiramente iria acontecer, e o seu sangue verdadeiramente seria derramado, e a sua carne verdadeiramente seria dada pelo povo. Tem mais? Olha aí, João 6,55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é o quê? É bebida. Agora eu pergunto para você, você religioso, você que come o pão na chamada ceia do Senhor e bebe o suco, você come verdadeiramente a carne e você bebe verdadeiramente o sangue do Senhor? Não. Então isso é misticismo religioso, texto interpretado no sentido literal e natural. E aí, o homem natural, que é o religioso, que não conhece a palavra, que não conhece a manifestação e a revelação do Espírito, ele não discerne, porque as coisas do Espírito, para essas pessoas, lhes parecem loucura. É loucura você
É loucura para muitos, você que diz assim: eu não preciso de um templo para adorar a Deus. É loucura para muitos você dizer assim: eu não preciso comer um pedaço de pão para ter comunhão com Deus. É loucura para muitos dizer: o dízimo não se aplica à igreja, o dízimo era para os judeus. Eles vão dizer que você está roubando a Deus, que você é um desigrejado, que você não tem comunhão com o Senhor. É loucura para muitos você dizer que a água do batismo era transitória, que o que impera em nossas vidas é o batismo com que fomos batizados do Espírito e não mais das águas, que era transitória, que era passageiro, que era simbólico. É loucura, porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque para ele lhes parece loucura. Infelizmente, coisas difíceis de suportar. Olha lá, João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha, se você não comer o corpo de Cristo, se você não beber o cálice de sangue, você não tem comunhão com o Senhor. Mas Jesus não estava falando nada de pão. Tanto é que o contexto aí, amado, quando Jesus fala em João 6,27, Jesus estava falando porque ele estava multiplicando os pães e as pessoas estavam seguindo por causa da multiplicação de pães. E ele disse: trabalhar, e não pela comida que perece, mas pela comida, falando dele, que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá. E qual era a comida que o Filho do Homem estava dando? Era um outro pedaço de pão? Não. Ele disse: olha, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que se alimentar de mim, ele tem vida, e vida eterna, porque eu, Jesus falando, sou o pão da vida. Então a mensagem do pão da vida, a mensagem da vida eterna, era crer nele, e não crer em é lamentável, né? Em um pedaço de pão que o padeiro fez. É complicado. Coisas difíceis de suportar. 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem de mim se alimenta. Como é que você vai se alimentar de Deus? É comendo um pedaço de pão? É bebendo um copo de kisuke? Não. Você vai se alimentar de Deus quando você se alimenta do pão da vida, da palavra revelada, palavra digna de toda aceitação, palavra essa que não volta vazia, palavra essa que prospera para aquilo que Deus enviou, palavra essa que sara, que cura as nossas almas, que mostra verdadeiramente a nossa posição em Cristo, de abençoado, de salvo, de perfeitos no Senhor. Esta é a palavra que me alimenta, a palavra que diz que não há condenação sobre a minha vida, a palavra que diz que você já reina em vida por Cristo Jesus. Esse é o alimento, essa é a palavra que nos alimenta. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E nós vivemos por Ele, porque nos alimentamos dEle. Quem recebe essa palavra? Olha lá. João 3,3. Olha aí, olha outra ação do homem natural aqui, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus estava falando de um nascimento mediante o conhecimento da palavra. Jesus estava falando de um lavar regenerador pelo Espírito Santo. Jesus estava falando de um nascimento na mente, de uma consciência pura diante de Deus. Jesus estava falando de um nascimento na palavra da vida eterna. Jesus não estava dizendo para Nicodemos voltar para o ventre da mãe, mas foi assim que o homem natural, Nicodemos, o príncipe do judeu, estava entendendo. É assim que os religiosos de hoje, eles entendem. Como assim, irmão? Nascer da água e do Espírito, nascer de novo, é ser batizado nas águas. Não, Jesus não falou isso. Ah, não, mas nós interpretamos porque dá essa ideia. Não tem nada dessa ideia. Mas, infelizmente, é uma palavra difícil
de ser aceita, é difícil de suportar. Olha outro caso aqui também, João 4,10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Mais uma vez, uma situação onde Jesus está passando uma ideia espiritual, onde Jesus está falando de uma água que iria saciar a sede daquela mulher samaritana, mas ela começou a entender no sentido literal. Como que o Senhor vai tirar essa água? O poço é fundo, o Senhor não tem vasilha. É assim que o sistema religioso se encontra. Como que Jesus vai operar isso na minha vida? O marido está nas drogas, o filho está isso, a mulher está isso. Como que o Senhor vai fazer se eu não me sacrificar? Se eu não der o jeitinho de pegar essa água aí, como que o Senhor vai fazer? O Senhor não tem nem vasilha. Foi isso que aquela mulher samaritana falou. Então, o religioso, o homem natural, que não suporta a palavra da verdade, que não discerne as coisas espirituais, ele parte para o desespero. Bom, já que eu não sei como o Senhor vai resolver, eu vou dar meu jeito. Campanha da vassoura ungida, venha, não resolveu. Campanha do lenço ungido, venha, não resolveu. Campanha do óleo de Israel, venha, não resolveu. Campanha do jejum pelas causas impossíveis, venha, não resolveu. Senhor, tu não tem de onde tirar? Como você vai me dar água viva? Porque não compreende as coisas do Espírito, porque não descansa em Deus, porque não crê na sua genuína palavra da verdade. E essas pessoas vivem desesperadas. Essas pessoas não têm paz. Uma hora é salvo, uma hora é perdido. Uma hora é abençoado, outra hora é amaldiçoado. Uma hora está liberto, outra hora tem uma horta espiritual que está oprimindo. Vai entender a mente desse povo. Um povo que é destruído em todo o tempo, porque de fato lhe falta o conhecimento. E essa mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Como que o Senhor vai me dar essa água? Aí ela começou, no contexto vai dizer: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu daqui com seus filhos e deu de beber aos seus gados. Ela começa a religiosamente trazer alguns personagens, sabe, para confrontar Cristo. O Senhor é maior do que Jacó? E assim o sistema religioso hoje. Quem é esse pregadorzinho aí? Quem é esse menino? Quem é esse menino? Quem é o pastor desse menino? Onde é que esse menino congrega? Qual é a convenção desses meninos aí da internet? Quem é esses irmãos aí? Esses irmãos são desigrejados, são perturbados aí para ofender, porque eles não têm argumento bíblico para vir para cima de nós, porque nós tapamos a boca dos contraditores. Aí para nos ofender, o que é que eles dizem? Isso aí é um frustrado, saiu da igreja, se rebelou para abrir uma igreja. Isso aí é um filho do diabo. Isso aí é aquilo, porque nós fazemos parte de uma convenção, porque nós temos os nossos pais na fé, porque nós participamos dos congressos de avivamento e nós temos curso de teologia, nós somos seminaristas. E quem são esses homens aí? Quem são essas pessoas aí? Vocês são maiores do que os nossos pais na fé? Foi isso que a mulher falou. O Senhor é maior do que Jacó, que deu de beber dos seus próprios filhos, ele bebeu e também deu o seu gado. Quem é o Senhor? O Senhor tem água para a minha vida? O Senhor tem água para a vida eterna? O Senhor tem água viva? Cadê? Como é que o Senhor vai fazer? Não compreende. Mas nós compreendemos muito bem, e de ninguém somos compreendidos. Olha lá, Mateus 16, 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, ali em um relato com os discípulos, começou a falar que convinha que ele fosse preso e morresse, e ressuscitasse ao terceiro dia, porque esse foi o propósito. Mas Pedro, ao mesmo tempo que Jesus o elogiou, porque no contexto Jesus pergunta: quem dizes os homens que eu sou?
E aí os discípulos disseram: um diz que você é um profeta, outro diz que você é um Jeremias ou um Elias. Aí Jesus olha para ele e diz: e vocês? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, ungido do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: não fostes carne nem sangue que te revelaste, mas o Pai que estás no céu. Então Pedro começou: glória, eu fui usado agora pelo Pai que estás no céu. Mas de repente Pedro começou a entrar na carne. Ao mesmo tempo que Pedro deu uma palavra de conhecimento, ao mesmo tempo que Pedro foi ali usado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito, para reconhecer a divindade de Cristo, para reconhecer, sabe, aquela pessoa que estava ali à sua frente, ele já começou agora a entrar na carne, no emocionalismo. Jesus disse: eu vou morrer, vou ressuscitar o terceiro dia. Não, Senhor, vem cá, vem cá, vem cá. Está repreendido, Senhor. Ele repreendeu o Senhor, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Quando Jesus ouviu isso, resposta de Jesus, Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Disse a quem? A Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás é um adjetivo que quer dizer meu adversário. Para trás de mim, adversário, ou um opositor. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Jesus não repreendeu nenhum ser espiritual. Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro estava agindo como um adversário. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Ah, não, é porque vocês não entendem que nesse momento o diabo se apoderou de Pedro, aleluia, de canto nébia, e aí Pedro ficou totalmente endemoniado e começou a ser usado por Satanás. Não, Jesus repreendeu Pedro, chamou Pedro de Satanás, de um adversário. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, não compreende, não pode suportar, mas só as que são dos homens, não são as que são das trevas, dos demônios, dos capetas, não, só conhece, só compreende as coisas dos homens. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Jesus repreendeu Pedro por causa desta atitude. E aqui eu encerro, amados, é só uma reflexão. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo diz, que coisa linda, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Paulo orava. Paulo não orava para Deus dar um carro para ele. Paulo não orava para Deus dar uma casa na praia. Paulo não ficava orando por coisas fúteis. As orações de Paulo, a comunicação de Paulo, o diálogo de Paulo com Deus, a oratória de Paulo com Deus, a fala de Paulo com Deus, a nossa fala com Deus deve estar em linha com a vontade de Deus e tem que ser algo que parte do próprio Espírito, não é algo forçado, não é algo maquiado, não é algo criado nas nossas emoções carnais, tem que ser algo que de fato venha produzir espiritualidade, venha nos dar maturidade. E Paulo orava, e ele dizia: olha, por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Paulo pedia, ou não pode pedir a Deus? Eu não pedi a Deus, vou pedir a quem? Eu só peço a Ele. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência, o quê? Natural? Científica? Carnal? Não, espiritual. Será que todo mundo já conhece a graça? Claro que não. Somos grãozinhos nesse oceano de sistema religioso. Será que eu não preciso mais, ou não devo mais pedir? Eu peço que Deus dê inteligência espiritual. Talvez para você que entrou aí pela primeira vez, talvez para você que esteja no sistema religioso pagando preço, talvez para você que não suporta esta palavra. A minha oração e a minha petição ao Pai
é que Deus te dê inteligência espiritual, que Deus abra a tua mente. Por isso que Paulo, falando na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, ele disse que ele pedia a Deus para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Que haja revelação na tua mente, que haja conhecimento de Deus na tua alma, que haja, sabe, o impacto da graça de Deus no teu coração e que você de fato venha viver o conhecimento, a sabedoria e a inteligência espiritual que vem da parte do Pai, tá bom? Graça e paz, fica com essa mensagem aí. No momento eu não estou gravando mensagem na minha casa, tá? Eu tive que fazer uma mudança, mudei de casa recentemente e a gente não conseguiu instalar aí uma internet boa, estamos aí trabalhando para isso. Em breve eu volto com os quadros Mente de Cristo. Por enquanto, eu vou estar revezando aqui com vocês. Amanhã, não vou garantir, talvez estarei com vocês aqui às 17 horas, mas sábado, por certo, estarei também, e no domingo com aquela mensagem para impactar nossa alma. Graça e paz, beijo no coração, estamos juntos. Mais tarde, por certo, tem mais mensageiros da graça aí com mensagens impactantes para as nossas almas. Beijo, graça e paz.